Só que o Tátira não deu espaço. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Inclusive, a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente. Muito fechado, mas nem quando tinha bola. O Flamengo de Felipe Luiz vence o Deportivo Táchira por 1-0 na estreia da Libertadores da América. Entretanto, a imprensa brasileira questionou a estreia do Felipe Luiz na Libertadores da América, dizendo que o time do Flamengo estava totalmente diferente. É importante ressaltar que é um campeonato totalmente diferente e é bem verdade que não existe jogo fácil. Eles questionaram a vitória do Flamengo, dizendo que o Flamengo não jogou bem e venceu. Ou seja, venceu, ganhou os 3 pontos, que isso de fato é o que importa. Lógico, cada jogo é um jogo, mas dizer que também o Flamengo ele jogou extremamente ruim é de uma ignorância absurda. Vamos conferir aqui o que eles disseram sobre o time do Flamengo e a atuação do Felipe Luiz na Libertadores da América. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo chances tão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Tátira não deu espaço para transição e velocidade. O Tátira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro, e os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive, a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Por falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escala em ação, né, mas mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem. A dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara, o Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid, não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo, enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu aí no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque
Outro papo seria se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente. Muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção. Não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também tô com Calçado, faltou alguém ali, parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. Eu elenco espetacular. E assim, e a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tati era um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. E é bem verdade que, sim, o Flamengo não jogou um jogo extremamente maravilhoso de se acompanhar. O Flamengo teve dificuldades de adentrar a zaga do Deportivo Táchira e sabemos que não é um time muito forte. Mas são 11 contra 11 e dentro do campo as coisas mudam. Às vezes a gente vê um time forte tendo dificuldade de ganhar de um time que é bem inferior. A gente viu durante o jogo, para quem acompanhou, o Flamengo sim tem jogadores muito mais tecnicamente superiores aos jogadores do Deportivo Táchira da Venezuela ali, que fisicamente eles são até bem fortes, mas tecnicamente eles deixam muito a desejar. Mas é impressionante como a imprensa brasileira, não todos, mas alguma certa parte, elas tentam menosprezar o time do Flamengo. A gente viu que o Flamengo teve dificuldades, não foi um jogo tão ruim como alguns jornalistas estão falando por aí, que o Flamengo venceu, mas de fato não merecia. Eu acho que o Flamengo merecia sim a vitória. Foi um jogo difícil. Na Libertadores não tem jogos fáceis. Isso é importante a gente falar que não tem jogos fáceis, são 11 contra 11. Eu sei que tecnicamente existem jogadores que são muito superiores a outros jogadores. Se você pegar o elenco do Flamengo um por um e ficar comparando ali com os jogadores do Deportivo Táchira, você vai ver que o Flamengo é muito, mas muito superior aos jogadores do Deportivo Táchira. Fisicamente eles são bem fortes, mas a superioridade ali tecnicamente do Flamengo foi superior e assim o Flamengo conseguiu uma vitória importante na Libertadores da América, estreia do Felipe Luiz nesse campeonato como técnico do time do Flamengo. O Flamengo se encontra na primeira posição com 3 pontos, saldo de gols 1, não tomou nenhum gol no jogo de hoje, venceu por 1-0, uma vitória extremamente importante. Eu sei que não foi um jogo maravilhoso, pessoal. Entretanto, o Flamengo conseguiu os 3 pontos. E isso é muito importante na Libertadores da América, principalmente ali o Felipe Luiz, que está estreando ali na Libertadores da América. O Central Córdoba se encontra na 2ª posição, a LDU Quito também na 3ª posição, praticamente na 2ª seria a mesma coisa, até porque eles empataram nesse jogo, e o Deportivo Táchira com 0 pontos, porque perdeu para o time do Flamengo. Tem muita coisa ainda para acontecer, o Flamengo tem muito que melhorar. O Flamengo do Felipe Luiz ainda não podemos dizer que é um elenco novo, entretanto é um trabalho que o Felipe Luiz está tentando fazer para mostrar um futebol ofensivo, e assim o torcedor do Flamengo quer um time ofensivo estilo do Jorge Jesus de 2019. O Galvão Bueno, como sempre, ele sempre comenta um pouco sobre os jogos, e dessa vez ele falou sobre o time do Flamengo e também aproveitou a oportunidade e falou do time do Palmeiras. E ele disse nas suas redes sociais: o Flamengo e o Palmeiras estrearam com vitórias apertadas na briga pelo tetra da Libertadores. Ou seja, até o Palmeiras também, pessoal, teve dificuldades. O Flamengo teve também dificuldades, entretanto, venceu a partida. Garantiu
os 3 pontos. O Flamengo tá com 3 pontos, o Palmeiras também. O Juninho saiu do banco para decidir para o Flamengo na Venezuela. O Flamengo venceu por 1-0 contra o Deportivo Táchira, disse o Galvão Bueno. Ou seja, até o Palmeiras também, que é um candidato fortíssimo para vencer a Libertadores, teve dificuldades para vencer o jogo de hoje na estreia da Libertadores, assim como o Flamengo também. Então esse negócio de dizer que existe jogo fácil, isso não existe. Tecnicamente a gente sabe que tem jogadores que são superiores a outros jogadores, mas dizer que é um jogo fácil, não existe isso. Lógico, tem uma dificuldade em certos momentos pela qualidade do time adversário. Sabemos que o Deportivo Táchira tecnicamente é bem inferior ao time do Flamengo, mas o Flamengo venceu e assim consegue um grande resultado fora de casa contra o Deportivo Táchira. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião.